Então a gente começou a estreitar uma parceria do Conselho com o curso de produção cultural para que os nossos alunos pudessem estar trabalhando de forma participativa e com protagonismo nos inventários participativos do patrimônio cultural. Patrimônio cultural é todo bem que a gente julga que tem um valor coletivo, que tem uma representação ou histórica ou artística do saber, do fazer. É tudo aquilo que vai representar a sociedade, o território em que aquele bem está inserido. E nós estamos aqui numa parceria com a UF para tratar de patrimônio cultural e os instrumentos de preservação. E que para a gente ter os nossos patrimônios cuidados, tratados, a gente tem que entender toda uma norma que tem por trás disso. Por quê? Porque a gente vai, a partir do próximo mês, entrar num processo de inventário dos patrimônios culturais de Rio das Ostras. E nós tivemos um bom encontro hoje de nivelamento de conceitos de patrimônio. Foram muitos alunos, muitos professores. E esse momento é um marco porque a gente está construindo a política pública de preservação de patrimônio aqui na cidade de Rio das Ostras. Hoje a gente está aqui no centro de Rio das Ostras, pertinho aqui da Casa de Cultura, na Praça São Pedro. E depois a gente inicia uma experiência para o desenvolvimento dos projetos de inventários participativos de patrimônio aqui nessa localidade. O modo que elas são presas no cabo também é diferente. Esse cabo aqui, ele é mais liso, mais regular do que os outros, aquele ali e esse daqui. Apesar dele ser um pouco áspero. A gente pode entender que esse cabo liso significa? Que é mais moderno, mais trabalhado. Que ela já é mais, época, né? Ela supõe uma mão mais fina para trabalhar com ela. Ela supõe uma cerda mais fina. Todas são vassouras, todas varrem, né? Então, se a gente vai inventariar, eu não posso dizer assim, é uma vassoura de 1,60 m, porque eu terei 500 mil vassouras de 1,60 m. E aí eu vou perguntar, mas quem colocou esta vassoura encostada assim? Foi por descaso? Foi por desuso? Ela está assim. As cerdas delas estão lisinhas, limpinhas, arrumadinhas? Não. Então, será que ela foi muito usada? Será que ela foi, na verdade, largada de lado, que quando se guardou não teve o cuidado de acertar as cerdas dela? Né? Essa percepção do além da coisa para se tornar objeto e se tornar um patrimônio, isso, a gente vai ter que sempre exercitar a percepção do que é e o que está por trás. A universidade pública ela é pautada no ensino, na pesquisa e na extensão. Então é fundamental para que a gente possa ter uma relação com a sociedade, que a gente se envolva em iniciativas com a sociedade, quer seja no campo da extensão, no campo da pesquisa ou no campo do ensino, né? Então é importante essa parceria entre a universidade, para que a gente saia dos muros da universidade e possa estar interagindo efetivamente no enfrentamento de problemas ou na indicação de soluções para esses problemas. E uma alegria também muito grande para a gente de estar nesse momento aqui com essa turma, entregando esses resultados para que a gente possa ir apresentar então na semana que vem. Estou muito contente de estar aqui participando da apresentação da disciplina de patrimônio que é realizada no campus da UF de Rio das Ostras e ver concretizada a parceria entre a academia e o poder público. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de integrar os saberes da academia, contribuir com o desenvolvimento do município. Estou aqui para a entrega dos trabalhos dos inventários de patrimônio que vão ajudar a gente a pensar na cidade de uma maneira participativa. É muito importante essa aproximação da universidade com a gestão pública e a gente acha que isso vai render bons frutos, que a gente consiga definir as áreas de patrimônio do ambiente cultural para a gente efetivar a construção do plano diretor. Dentro dos objetivos das Organizações das Nações Unidas, temos a ODS 11,
que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Esse trabalho do curso de produção cultural, desse Tópicos em Patrimônio, vem de encontro a esse objetivo e, dentre esses objetivos, esse a gente está trabalhando no plano diretor. Nesse objetivo 11, a gente tem como premissa cidades sustentáveis, resilientes, inclusivas e com participação popular. Então, eles foram também nessas visitas que eles fizeram a essas casas, a esses comércios, eles foram coletando também outras informações além da própria arquitetura, né? E lá a gente descobriu muita coisa bacana, muita coisa legal. Chegando lá, a gente conseguiu contato com os moradores, não foi algo difícil pra gente, todo mundo foi muito solícito com o grupo, principalmente porque a gente estava com identificação. Então a gente conseguiu falar com moradores dos 3 trechos. Inclusive a gente conheceu o seu Pedro, que é uma figura muito importante ali da Boca da Barra, ele é presidente da Associação de Moradores. E a gente conseguiu falar até com moradores mais reservados, que são os moradores do primeiro trecho, que é a Monique e a Ellen, e ela deu bastante informação sobre a casa. Lá no Largo dos Pescadores a gente conseguiu falar com o seu Jamil, um monte de gente que trabalha em pescaria ali no comércio. Então, o contato não foi uma dificuldade para a gente. A nossa maior dificuldade foi que muitos moradores não conhecem muito do histórico dali. Os pescadores, eles conhecem bastante, até porque foram um dos primeiros moradores a morarem ali antes de Rio das Ostras virar um município, quando ainda era distrito de Casimiro. E então eles são pessoas muito tímidas, apesar de conhecerem bastante, eles não estavam muito confortáveis para falar sobre a história deles, mas no geral a gente conseguiu bastante informação. Emocionante não foi um momento específico, foi perceber um laço familiar muito grande naquele trecho, que dá um aconchego, não só para quem mora lá, mas para quem chega. Então, a partir do momento que a gente chegou respeitando o local, eles também estiveram de braços abertos para receber a gente. Então, a gente começou a fazer parte da história deles, assim como eles começaram a fazer parte da nossa história naquele momento. Então, foi muito gratificante ver que eles esperam também da gente, a nossa presença lá. A gente acha que eles não conhecem muito da gente, a gente fica meio nervoso para falar, mas quando a gente começa a conhecer um pouco da cidade, consegue ver que as pessoas anseiam também por essa participação, por essa parceria, porque foi isso que a gente fez. Uma parceria com os moradores da Boca da Barra para conhecer melhor a história de lá. Porque o primeiro contato que a gente teve, né, com o inventário participativo, então todo o processo, tanto burocrático, tanto prático mesmo, foi uma descoberta. Então, assim, o grupo passou um perrenguezinho, assim, foi bem difícil, mas, assim, foi incrível, né? Tipo, o nosso trecho é muito bonito, aquela parte ali do Bosque da Praia tem muitas árvores, né? A rua Jequitibá, dos Jequitibás, ela é uma rua com muitas árvores, muito fresquinha também, muito gostosa. As casas também são bem bonitas, né? As que estão no inventário pra gente, que a gente precisou inventariar, são casas legais. Então, assim, a gente conseguiu coletar alguns dados e a experiência mesmo de estar lá foi bem interessante. O que me chama mais atenção no meu trecho, acho que é a Rua dos Jequitibás, assim, é uma rua realmente muito bonita, tem muitas árvores, eu particularmente gosto muito de planta, então, assim, é uma parte que me chama muita atenção. Todas as casas têm bastante plantas, gramados, né, as casas têm quintais bem grandes e arborizados, então, assim, isso chamou muita atenção e me deixou muito interessada também em investigar esse trecho. E a gente conseguiu, né, conversar com algumas pessoas, então, assim, escutamos poucas histórias. Nosso grupo sofreu um pouco porque muitas casas que a gente precisava inventariar, elas estavam ou abandonadas ou para alugar, então a gente tentou entrar em contato com as imobiliárias, a gente não conseguiu contato direto com os proprietários, e as casas que estavam com pessoas morando eram pessoas recentes, que não conheciam a história, e aí, assim, não tinha muitas contribuições para o trabalho, né, efetivamente. Então, assim, foi difícil, né, por conta de informação, coletar esses dados, mas foi bem prazeroso, assim, foi bem gostoso. Ficamos com a Rua Teresópolis e foi uma experiência muito interessante, nós conseguimos observar bastante coisa, né, naquele local, que não é um local muito movimentado, mas que é um local onde a arquitetura é bem
interessante. E aí, durante esse processo de inventariar as casas, nós, na busca lá de informantes, a gente encontrou um homem que morava em uma das casas que estão no inventário, que ele falou que só ia dar informação pra gente se a gente encontrasse gente para comprar as coisas que ele tinha lá, que eram bem antigas e eram sobre a história das ostras e até sobre a história do Brasil. Foi inesperada, porque eu vivo agora aqui em Rio das Ostras só 2 anos, por causa da faculdade, e eu nunca vi uma vida de bairro. Então a primeira vez que a gente foi na rua, a gente viu gente que se conhece, vizinho que se fala, história da rua, e eu não via isso no bairro onde eu moro, aqui em Rio das Ostras. Então é uma experiência muito boa, e o tanto que Rio das Ostras tem rico de história e de beleza natural, de questão do ambiente, né? Porque a nossa rua, de um lado tem o mangue, que é o berçário, do outro é o rio. Então a nossa experiência é de como o rio e o mangue ainda estão muito atrelados na vida da pessoa de Rio das Ostras. As pessoas de lá dependem ainda também do rio, porque não tem onde deixar os barcos, então eles deixam os barcos no rio, os pescadores, que inclusive moram tanto na Boca da Barra, ali na rua da Boca da Barra, onde a gente fez o trabalho, como o outro grupo também fez. Então eles dependem muito do rio ainda, e também, claro, do berçário, porque é dali que saem os caranguejos, as ostras, os peixes também. Quando a maré enche, o peixe entra no berçário. Então eles dependem demais do rio e do mangue, e talvez tenha que ter um olhar mais atencioso dos órgãos públicos e também dos moradores em questão do rio e do mangue. Eu tive contato com lugares de Rio das Ostras que eu nunca tinha ido, o que é um absurdo como estudante de produção cultural não conhecer a cidade na qual eu estudo. Foi um processo muito difícil, porque no começo foi passado para gente que nós tínhamos que procurar, assim, todas as casas, entrevistar todo mundo, e não tinha ninguém, assim, nós não achávamos as pessoas, não queriam dar entrevista ou eram casas de veraneio, e a pessoa que mais ajudou foi a Regina Muniz, da Taberna da Amendoeira. Ela foi essencial, assim, para o processo de construção do trabalho, que ela deu informações valiosíssimas, tanto da taberna, da história de lá, quanto da própria rua mesmo, da construção das outras casas, dos vizinhos. Nos forneceu outros contatos que ajudaram bastante. Eu acho que por ter tido mais contato foi a taberna, assim, que é um lugar que você passa que não tem, você não espera nada, assim, é um barzinho legal, cool, tem uma musiquinha boa. Só que quando você vai conhecer a história, você descobre que tem muita coisa. Tem muita coisa por trás daquele bar, muita gente importante, muito suor para construir aquilo ali, para ser o que é hoje. E é isso. Foi muito difícil, mas foi muito gratificante também terminar e ver tudo que a gente conseguiu construir. É um pouco do relato desse processo que aconteceu ao longo de alguns meses, no segundo semestre agora desse ano, e que então agora chega e fica pronto como um documento que está sendo entregue aqui para o município de Rio das Ostras.